Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos aqui mostrar como que a gente pode resolver um terreno da forma mais simples, utilizando o método dos offsets, né, que produz taludes aí com 60 graus, 30 graus, 45 graus, taludes aí que são planos inclinados, né? Esse é um método mais simples que a gente tem de resolver. Tem outros métodos também. Primeira coisa, a gente vai definir aí nessa curva de nível um corte, né? Mais ou menos na posição onde eu vou querer implantar o meu platô. E eu passo esse corte aí, essa seção no terreno, a fim de determinar aí o perfil do terreno, né? Que seria a sua altimetria. Em geral, eu tenho a carta, né? A carta com as curvas de nível, né? A nossa projeção planimétrica, né? Lembrando que é uma projeção cilíndrica ortogonal, como vocês viram lá na geometria descritiva. E aqui a gente também vai ter uma projeção cilíndrica ortogonal, né? Do tipo corte, lá no plano vertical. Então, a planta é uma projeção no plano horizontal e a gente está buscando um corte e projetando esse corte no plano vertical, né? Puxando esse corte aí na linha média do terreno, né? Eu vou marcar os pontos. Então, eu tenho aí um grid de 1 em 1 metro. Que representa justamente as alturas. Vocês estão vendo aí que as cotas vão de 600 até 610, 609, né? Cerca de 9 metros aí de desnível. Não coloquei dimensão nesse terreno, só para a gente entender aqui como é que é feito o processo. Bom, marcando esses pontos de interseção da altimetria com as curvas de nível, né? Eu tenho então o perfil do terreno. Bom, a partir da minha altimetria e da minha planimetria, dessa seção produzida aí no terreno, eu vou então determinar o platô de implantação, eu vou locar o meu platô de implantação, né? O que determina o platô? Em geral, o plano de necessidades, né? A partir do momento que eu tenho um plano de necessidades, um projeto de arquitetura, eu consigo determinar qual é a área que vai ser gasta, né, para o pavimento térreo. Aí eu já tenho mais ou menos a dimensão do meu platô. Em geral, a gente produz o plano de necessidades, né? Até antes de esquematizar essa planta, a gente coloca aí 10%, 15% a mais, né? E determina esse platô para a gente ver a área que vai ser gasta para implementar a nossa edificação. Posicionando o platô, a gente traz ele aqui para o corte, né? E aí começa a estudar qual que seria a posição mais adequada, onde eu tenho uma relação corte e aterro similar, né? A ideia é que a gente tire terra e coloque terra dentro do terreno e que eu não tenha custos adicionais para poder remover terra, né? Então eu tenho que sempre buscar essa relação de equilíbrio aí entre corte e aterro. Lembrando que a terra que vai ser extraída num perfil de corte não é exatamente o percentual que vai ser aterrado, né? Existe uma relação que a gente faz aí, porque no momento que eu coloco o trator e tiro a terra, eu revolvo a terra, ela tem um fenômeno de expansão e por mais que eu compacte ela, eu não consigo chegar nessa compactação natural de forma alguma, né? Então existe uma relação aí. Bom, a partir do momento que eu estudei, determinei aí que eu vou implementar esse platô da minha edificação na cota 604, então eu vou partir aí para cortar esse terreno a partir do método dos offsets. O que é o método dos offsets? É o corte reto que a gente chama aí de 45 graus, 60 graus. Obviamente que se eu utilizar um offset, já que as alturas estão de 1 em 1 metro, se eu usar um offset horizontal de 1 metro, eu vou produzir um platô aí, um talude de 45 graus. Então a relação melhor aí para nós é um pouco mais suave, eu tenho utilizado aqui 1.2. Tá? Fazendo essa relação de offsets em 1.2, eu produzo então, eu determino onde o meu talude, né, vai interceptar as minhas curvas de nível. Exatamente isso. Então eu tenho, mais uma vez voltando lá na geometria, eu tenho um plano, né, que vai interceptar uma superfície do terreno, né? Eu tenho um plano cortando essa superfície do terreno. Então enxergar isso em 3D é um bom exercício que vocês fazem aí, tanto na geometria descritiva quanto aqui, né? Lembrando que a geometria descritiva é a base do entendimento de toda a comunicação gráfica e trabalho dentro da área de arquitetura e de outras engenharias, dentro da arquitetura e de engenharias, tá certo? Então feito aí esse offset, eu consigo determinar aí o meu platô. Então tá aí o talude já resolvido,
A partir de agora, então, a gente só precisa determinar a saia, né, que a gente chama onde o talude encontra o terreno, que a saia lateral é simplesmente ligar as quinas aí das curvas de nível e utilizar uma textura padrão de norma para a gente determinar uma legibilidade para onde que essa saia está caindo, né? Onde que está subindo, onde que está descendo. Então eu tenho aí a minha maneira aí de representar isso. Tá certo, pessoal? Em breve a gente volta aí com mais uma instrução rápida sobre como conformar taludes. Lembrando que a gente não vai para o ArchiCAD de forma alguma, nem para o ArchiCAD, nem para o Revit, nem para nenhum software BIM, nem para nenhum software CAD, nem para nenhum software de documentação de projeto, sem ter domínio do que está sendo feito. Então, eu sugiro que vocês exercitem isso aí no papel manteiga. Eu fiz aqui no Rhinoceros. Vocês podem exercitar isso aí no papel manteiga. É bem interessante a gente ter domínio. Tem que ter um domínio completo aí da topografia antes de documentá-la. Um abraço, uma ótima semana de estudos. Vai que vai!